Olá pessoal, tudo bem? Professor Piche apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de trabalho hoje refere-se ao campo elétrico. Mas antes de iniciarmos aqui os conceitos científicos que envolvem o campo elétrico, eu quero primeiramente agradecer as pessoas que se inscreveram no nosso canal, dando esse apoio imenso aí ao nosso projeto que está apenas no início. E ao mesmo tempo avisá-los que nas próximas semanas nós teremos novidades aí com o canal, também atendendo a pedidos aí dos nossos telespectadores. Então aguardem essas novidades, espero que agradem o nosso variado público, né, que tem alunos desde o ensino superior até o ensino médio, e alunos que estão aí em processo de preparação para o Enem ou vestibulares específicos. Tudo bem? Então nós vamos iniciar agora os conceitos científicos que abordam o campo elétrico, né? Vou começar aqui com a sua definição. Então, assim como a Terra tem um campo gravitacional, uma carga que tem um campo que pode influenciar as cargas de prova que nele colocadas. Então, nós temos aqui uma carga geradora, né? Que será simbolizada pelo Q maiúsculo, e uma carga de prova, que será simbolizada pelo Q minúsculo. Para isso, nós podemos fazer a analogia como nós podemos encontrar esse campo elétrico. Então, nós podemos fazer a analogia com a força-peso, que equivale à força gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo de massa qualquer, tudo bem? E esse peso ele será igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que a aceleração da gravidade ela é a intensidade do campo gravitacional em um determinado ponto. Geralmente, o ponto é perto da superfície de um corpo massivo. Daí nós temos aqui a possibilidade, inclusive, de encontrá-la aqui nesse exemplo. Ou seja, você vai determinar a aceleração da gravidade, que é igual à razão entre o peso do corpo, que é uma força que equivale à força gravitacional do nosso caso aqui da Terra sobre um corpo de massa qualquer, dividido por essa massa qualquer. Daí você vai ter aqui a aceleração gravitacional, ou aceleração da gravidade. Desta forma, assim como para a intensidade do campo gravitacional, a intensidade do campo elétrico, que é simbolizado pela letra E, é definido como o quociente entre as forças de interação das cargas geradoras do campo, que é simbolizada pelo Q maiúsculo, e de prova, que é simbolizada pelo Q minúsculo, e a própria carga de prova, que é o Qzinho. Ou seja, nós teremos aqui o campo elétrico, que será definido pela razão entre a força elétrica, entre a carga geradora e a carga de prova, dividido pelo valor numérico da carga de prova. Nesse caso aqui, esse F ele representaria a força elétrica entre a carga geradora e a carga de prova. Então, você pode abrir utilizando a lei de Coulomb, ou seja, K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Como você tem aqui uma razão, os elementos iguais se cancelam, então você pode eliminar a carga de prova. Então, o campo elétrico, nesse caso aqui, seria o K vezes o Qzão, dividido por D ao quadrado. Lembrando que o Q maiúsculo aqui representa a carga geradora do campo que está exercendo essa influência à sua volta. Então, qualquer carga de prova que você coloque nessa região de influência dessa carga aqui, ela estará sujeita a uma força elétrica, ou seja, ela estará inserida nesse campo elétrico dessa carga Q maiúscula. Daí, o que nós podemos complementar então com essas definições iniciais? Então, chama-se campo elétrico o campo estabelecido em todos os pontos do espaço sob a influência de uma carga geradora de intensidade Q. No entanto, de forma que qualquer carga de prova de intensidade Q fica sujeita a uma força de interação, ou de atração, ou de repulsão, exercida por essa carga aqui. Então, aqui nós temos a representação dessa carga aqui, que é geradora, e a zona de influência que ela gera em sua volta. Então, aqui nós temos a representação de um campo elétrico, nesse caso aqui por linhas imaginárias. Então, qualquer carga de prova que você coloque dentro dessa zona de influência aqui, ou mais próxima da carga geradora ou mais afastada, ela estará sujeita a uma força elétrica, que você pode determinar o valor numérico dessa força pela lei de Coulomb. Já uma carga de prova, para os fins que nos interessam, ela é definida como um corpo pontual de carga elétrica conhecida.
ela é utilizada, né, para detectar a existência de um campo elétrico, também possibilitando o cálculo de sua intensidade. Daí nós temos aqui a, a mensuração ou a melhor qualificação do vetor campo elétrico, já que o campo elétrico é uma grandeza física vetorial, então ele terá que ser definido em módulo, direção e sentido. Ele será chamado de vetor campo elétrico. Então, daqui que nós podemos fazer aqui? Voltando à analogia com o campo gravitacional da Terra, o campo elétrico é definido como um vetor com a mesma direção do vetor força. Ou seja, eles terão a mesma direção, não significa que eles terão o mesmo sentido. Então, devido à interação entre a carga geradora, que é simbolizada pela carga aqui, e a carga de prova, que é simbolizada pelo Qzinho, e com o mesmo sentido se Q for maior que zero, e sentido oposto se Q for menor que zero. Ficou em dúvida? Ficou meio assim turvo essa apresentação desse parágrafo, né? Mas já já eu vou mostrar uma figura que te dá uma clareza com relação a essa questão aqui da direção e do sentido. Então, o que nós podemos definir então aqui? Que o campo elétrico ele vai ser dado por essa equaçãozinha, né? Lembrando que toda vez que você tiver essa seta sobre a grandeza física, significa que ela é um vetor. Nesse caso aqui nós temos um vetor campo elétrico e um vetor força. E você terá que defini-los em módulo ou intensidade, direção e sentido. E a carga que nesse caso nós utilizaremos ela em módulo. Então o campo elétrico, conforme já foi passado anteriormente, ele é a razão da força elétrica sobre o módulo da carga de prova que está inserida nessa zona ou região de influência da carga geradora. E detalhe, a unidade adotada pelo Sistema Internacional de Unidades para o Campo Elétrico é um Newton por Coulomb, que é simbolizado pelo N/C. Interpretando esta unidade, podemos concluir que o campo elétrico descreve o valor da força elétrica que atua por unidade de carga. Para as cargas, detalhe, para as cargas colocadas no espaço de sua atuação, tá bom? Ou de atuação. Então, o campo elétrico ele pode ter pelo menos 4 orientações diferentes de seu vetor, devido aos sinais de interação entre as cargas quando o campo é gerado por apenas uma carga. Estes são, vamos lá. Bem, pessoal, então vamos analisar a figura aqui para determinar de maneira qualitativa essas direções aí mencionadas no slide anterior, né? Aqui nós temos duas partículas eletrizadas com cargas positivas, que serão as cargas geradoras, e aqui duas partículas com cargas negativas, que também serão cargas geradoras. Lembrando que o campo elétrico é uma propriedade intrínseca, né? E nesse caso que nós vamos mensurar a influência dessas cargas geradoras em determinadas regiões do espaço. Nesse primeiro momento aqui nós iremos analisar com cargas de prova, né? Nesse caso que a carga de prova é positiva, aqui negativa, positiva e aqui negativa. Lembrando que a orientação do campo elétrico das cargas positivas, conforme a aula anterior, é sempre para fora e das cargas negativas é sempre para dentro, independente da carga de prova que você coloque na zona de influência dessas cargas aqui. Então, nesse caso, aqui, a interação entre essa carga de prova positiva e a geradora positiva, nós teremos aqui uma força de repulsão devido a essa interação. Só que detalhe que tanto a força quanto o campo elétrico eles têm a mesma direção e sentido. A interação entre essa carga geradora positiva e essa carga de prova negativa, a interação dela surgirá aqui uma força atrativa. Nesse caso aqui, então, o campo tem mesma direção, porém sentidos opostos. Aqui nessa situação, a interação entre uma carga positiva de prova e negativa geradora, nós teremos uma força de atração entre elas. Nesse caso aqui, o campo elétrico e a força têm mesma direção e sentido. Nesse caso aqui, a interação de uma carga negativa geradora com a carga de prova negativa, nós teremos uma força de repulsão. Então, a força e o campo elétrico terão mesma direção, porém sentidos opostos. Para qualificar melhor a nossa fala, então vamos para a complementação da figura. Então, quando a carga de prova tem sinal negativo, ou seja, Q menor que zero, os vetores força e campo elétrico têm mesma direção.
mas sentidos opostos. E quando a carga de prova tem sinal positivo, ou seja, Q maior que zero, ambos os vetores têm mesma direção e sentido. Já quando a carga geradora do campo tem sinal positivo, o vetor campo elétrico tem sentido de afastamento das cargas. E quando tem sinal negativo, ou seja, Q menor que zero, tem sentido de aproximação, sendo que isso não varia com a mudança do sinal das cargas de prova. Então, independente da carga de prova ser negativa ou positiva, a orientação dos campos elétricos das cargas geradoras com sinal positivo ou negativo permanecem a mesma. Então, quando uma única partícula é responsável por gerar um campo elétrico, para tanto, este é gerado em um espaço que é o circunda, embora não esteja presente no ponto onde a partícula é encontrada. Daí nós temos, para você ter uma qualidade melhor da análise dos conceitos passados anteriormente, nós vamos trabalhar agora com as linhas de força. Então, o que são essas linhas de força? São representações geométricas convencionadas para indicar a presença de campos elétricos, sendo representado por linhas que tangenciam os vetores campo elétrico resultante em cada ponto. Logo, jamais se cruzam. Por convenção, as linhas de força têm a mesma orientação do vetor campo elétrico, de modo que, para campos gerados por cargas positivas, as linhas de força são divergentes, ou seja, sentido de afastamento das cargas ou para fora, e campos gerados por cargas elétricas negativas são representados por linhas de força convergentes, ou seja, sentido de aproximação ou para dentro das cargas. Quando se trabalha com cargas geradoras sem dimensões, as linhas de força são representadas radialmente, de modo que, então nós temos aqui essa figura, campos gerados por cargas positivas têm linhas de forças divergentes, ou seja, saindo da carga. Quando você tem uma carga negativa, ou seja, campo gerado por carga negativa tem sentido de linhas de força convergente, ou seja, sentido para dentro da carga. Daí, complementando com essas linhas de força com a densidade superficial de cargas. Então, um corpo em equilíbrio eletrostático, ou seja, quando todos os possíveis responsáveis por sua eletrização acomodam-se em uma superfície, pode ser caracterizado por sua densidade superficial média de cargas, que por definição é o resultado do quociente da carga elétrica Q pela área da sua superfície A. Ou seja, sendo a unidade adotada no SI o coulomb por metro quadrado, então aqui nós temos essa definição da densidade superficial média, nesse caso aqui, que seria a razão entre o Q pela área. Observe que cargas negativas, a densidade superficial média, de cargas também é negativa, já que a área sempre é positiva. Utiliza-se o termo médio, já que dificilmente as cargas elétricas se distribuem uniformemente por toda a superfície de um corpo, de modo que é possível constatar que o módulo dessa densidade é inversamente proporcional ao raio da curvatura, ou seja, em ambos em objetos pontiagudos eletrizados, a maior concentração de carga é na extremidade, ou seja, o poder das pontas aí, Então, daí nós temos aqui o campo elétrico gerado por mais de uma partícula eletrizada. Então, nós iremos trabalhar aqui com o campo elétrico resultante. Mas, para não alongar a nossa aula de hoje, isso aqui vai ficar para a nossa terceira aula de campo elétrico. Por hoje é só, pessoal. Valeu, sucesso a todos. Até a próxima.